Senac. Hoje nós vamos falar sobre mais um dom. Nós já falamos sobre o dom de línguas, já falamos sobre o dom da profecia, já falamos sobre o dom da interpretação de línguas, já falamos sobre o dom de ciências e hoje nós vamos falar sobre o dom da sabedoria. No todo, são 9 dons, certo? Nós estamos na parte de dons da revelação. Tá? Os 3 primeiros é o dom da palavra, né? Que são a língua, a profecia e a interpretação de língua. Agora nós estamos na revelação, certo? Então fizemos palavra de ciência e agora vamos falar sobre o dom da sabedoria. Então a palavra de sabedoria, esse é o tema, a palavra de sabedoria, ela nos inspira, né, sobre como nós devemos nos comportar em cada situação, no dia a dia, como resolver um problema, como falar inteligentemente em situações concretas da nossa vida, certo? Ou da nossa comunidade. Então também pode ser no trabalho, no matrimônio, né, na nossa casa, na nossa igreja doméstica, na educação dos filhos, nas relações com os irmãos, né, e na nossa vida cristã, aonde a gente estiver no nosso estado de vida. Tá certo? Então, vamos relembrar que os carismas, eles não são obras do movimento carismático, certo? Eles já existem desde o início da igreja e desde então tudo isso é praticado, né? Não é uma coisa nova que aconteceu com a renovação carismática, né? O movimento carismático a partir de 65 ou antes mesmo disso com os protestantes. Todos os carismas trazem nova docilidade ao Espírito Santo. Todos os carismas trazem essa nova docilidade ao Espírito Santo, certo? Se você pegar em Atos 2:39, vai estar dizendo que pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Atos 2:39, certo? Então, vamos também colocar e relembrar Mateus, né? Onde no capítulo 25, do versículo 14 até o 30, está sendo colocado ali a parábola dos talentos. Então Deus nos deu os dons e é preciso que de posse desses dons nós façamos a obra, certo? Não vamos receber esses dons e ficar como aquele servo inútil que guardou, né, aquele dom precioso porque tinha medo do Senhor. Eu tinha medo de não fazer bem a tarefa que lhe foi confiada. Tá certo? Mateus 25, 14 ao 30. Então, como é que nós poderíamos conceituar, né, a palavra de sabedoria? Nós poderíamos dizer que ele é um dom efuso, né? Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 12 até 14. É bom vocês lerem essa primeira carta do Coríntios, eu sempre recomendo. Do capítulo 12 até o 14, da primeira carta, que vai nos ensinar e explicar toda a verdade desse carisma, certo? Então, voltando só para relembrar, nós temos os dons efusos e temos os dons infusos. Os dons infusos são aqueles que nós recebemos no nosso batismo, no batismo, na confirmação, e os dons efusos são aqueles que nós recebemos para servir a nossa comunidade. Nos dado aquilo, como diz a parábola dos talentos, aquilo que nos foi confiado para que a gente devolva aquilo em forma de serviço para a comunidade. Os dons infusos não. Aquele que nós recebemos no batismo são 7, aqueles são para
para nós, aquilo fica como os programas de Deus na nossa vida, certo? Se nós fôssemos assim relacionar isso com a informática, né? Então, somente Deus é sábio, pois a sabedoria é peculiar a Deus. O que não acontece, por exemplo, com o homem, certo? Em Deus há um espírito inteligente, santo, sutil, penetrante, puro e livre de qualquer inquietação. Livre de qualquer inquietação. A sabedoria, então, é um sopro desse poder de Deus. E graças a essa pureza, ela atravessa e penetra tudo. A sabedoria foi mesmo aquela que, né, Salomão pediu. Então, contra ela, o mal não prevalece. Pois o temor de Deus é o princípio de todo saber. O temor de Deus é o princípio de todo saber. Então, os dons efusos e a sua relação assim com a caridade. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 13, vem dizendo que, lá no final a gente vê, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja. Certo? Para mostrar aqui a relação entre dons efusos e a caridade. Então, você recebeu esse dom, a caridade tem que lhe acompanhar. Tá certo? O uso desses dons efusos, ele devem ser postos a serviço da comunidade. Certo? De todos esses dons, apenas o dom de línguas é para a nossa própria edificação. Certo? Mas os demais é para servir. Você recebeu uma graça, você tem que dar uma continuidade, você tem que edificar os irmãos, a comunidade, a sua cidade, o que for, tá certo? Especialmente a sua família, eu diria mesmo, primeiramente a sua família. Certo? Cada pessoa exerce os dons, dom, carisma, é tudo uma coisa só, de forma humilde, mas corajosa, com o poder de Deus lhe acompanhando, e a quem a glória seja sempre dada. A glória seja sempre dada a Deus. Nunca nós. Eu tenho alertado isso. Cuidado com a vanglória. Cuidado com a vanglória, porque muitas vezes o inimigo vai lhe conduzindo assim, vai lhe enchendo de coisinhas, de comentário. Olha, tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado, cuidado. Mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde. Vamos ler João 15, né? no capítulo 15, do versículo 12 ao 17. Entre outras coisas, vai dizer o quê? Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Nós vimos aí essa passagem de João, né? Ali, ainda diz nessa passagem, assim, né, como o Pai me amou, eu também vos amei. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Amai-vos uns aos outros. Por isso Cristo pregou a vida toda, certo? A vida toda. Esse é o maior, talvez, a maior mensagem de Jesus, diferenciava daquela pressão da lei, né? Então, vamos ver agora como é que se divide a palavra de sabedoria, certo? Ela, poderíamos dizer que ela se divide em sabedoria humana, na sabedoria diabólica, na sabedoria divina e também na palavra de sabedoria em si própria, certo? Então,
sabedoria humana, sabedoria diabólica, sabedoria divina, a palavra de sabedoria em si. Vamos ver como é, o que isso quer dizer, certo? Cada uma dessas divisões que a gente colocou. A sabedoria humana é aquela sabedoria adquirida pelo esforço do conhecimento humano e pelas ciências. Então, você entra numa escola e ali você vai estudando, os professores vão lhe ensinando, você vai lendo e vai pesquisando e termina com aquele conhecimento humano, certo? Aquilo que você aprende na escola, que você aprende na vida, que aprende nas empresas, no curso que você vai fazer, tudo aquilo é sabedoria humana, certo? Então, vamos ver, por exemplo, o exemplo que eu citei do Einstein, do Edison, do Hubble, do Pitágoras, etc. São pessoas inteligentíssimas, mas academicamente falando, certo? Eram sabedorias humanas, certo? Esse Hubble, que estou falando aqui, é aquele mesmo que, por conta de uma descoberta que ele fez, aquele telescópio ficou com o nome dele, certo? Esse Pitágoras é aquele grego, certo? Um filósofo muito famoso, acho que todo mundo já conhece, que inventou aquela lei da relatividade, né? E o Edison simplesmente inventou a energia, inventou não, ele conseguiu dar uma condução para a energia elétrica. Primeiro, de como captar, de como produzir essa energia, depois de como transmitir essa energia. Então, pessoas altamente inteligentes, mas uma sabedoria humana, tá certo? Então, nós vamos falar da sabedoria diabólica. É a sabedoria terrena, humana, diabólica, inspirada por Satanás. Certo? Gente, vamos pegar na carta de Tiago, no capítulo: mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Se tendes no coração um ciúme amargo, uma raiva, inveja, o que for, o que sair dali, meu amigo, é coisa de Satanás, é coisa do fútil, fútil. A sabedoria divina. A sabedoria divina é um dom do Espírito Santo, que é dado ao crismando, né? É transmitido àquele que está crismando, vai receber a crisma, depois passa a ser uma pessoa que já recebeu a crisma, para a sua santificação pessoal. Mostra o sabor das coisas de Deus a quem ele pede com fé, né? Quem ele pede com fé. É uma sabedoria que a gente vê, que transmite paz, que transmite um bom conselho, né? É diferente demais de outro tipo de sabedoria dessas que nós vimos para trás. Na mesma carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 ao 6, está escrito assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Peça e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para outro. Compreendeu, né? Compreendeu. Certeza que compreendeu. Então, a palavra, por fim, a quarta opção,
a palavra de sabedoria em si. É um dom do Espírito Santo para nos orientar em qualquer situação. Você pede, né? Eu, por exemplo, não inicio nenhuma reunião, nenhum evento de oração, seja oração pessoal, seja uma oração comunitária, seja orando por uma pessoa, sem antes de iniciar esses trabalhos, pedir ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e essa oração, né? Isso é uma providência que você não pode deixar de tomar. Se você pegar a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 e 8, vai lá, está escrito: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. Então tem que pedir ao Espírito Santo, é a palavra de sabedoria em si. Ok? E se você me perguntar, qual é a utilidade desse dom? Qual é, para que serve esse dom? Então eu lhe diria, a palavra de sabedoria, ela conduz a um procedimento humano em cada situação, certo? Então, como agir, como falar, fonte de discernimento espiritual, prepara o nosso coração para receber o ensinamento divino, é fonte de ensinamento segundo a sabedoria de Deus, boas obras em segredo. Ele nos também faz testemunhas com sabedoria.